Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 28 de dezembro de 2018. Após pedido de prisão, casa de João de Deus amanhece esvaziada e com protesto. Um dia após o Ministério Público de Goiás protocolar pedido de prisão do médium João de Deus, a casa Dom Inácio de Loyola, onde ele atua em Abadiânia, no interior de Goiás, amanheceu em clima de tensão. O tradicional silêncio deu lugar a pequenas rodas de conversa onde frequentadores e voluntários comentavam o caso. Nesta quarta 12, a Promotoria de Goiás protocolou o pedido de prisão preventiva do médium, acusado de abuso sexual por ex-frequentadoras da casa. Por volta das 7h30, a área central do espaço tinha quase todas as cadeiras vazias. Dentro da sala principal, uma fila de cerca de 40 pessoas esperava para entrar em um espaço interno dedicado a orações e meditação. O habitual, porém, é ver filas que contornam quase toda a área central. A maioria dos visitantes era de outros países. Se João for preso, a cidade inteira vai chorar, afirma Francisco Lobo, um dos principais encarregados da administração da casa, sobre os impactos à economia do município. Todo mundo fica chateado. Até o beira-mar, vamos dizer assim, tem um lado bom dele. O João também. Ele sempre foi bom para o povo, disse. Ao contrário dos dias anteriores, funcionários passaram a vetar a possibilidade de entrar com câmeras na instituição. Um carro da Polícia Militar também circula em frente ao local. Hoje a energia aqui está pesada, afirmou um frequentador à Folha, que pediu para não ser identificado por medo de represálias. Após 6 meses no centro, ele dizia se preparar para ir embora nesta sexta. Não dá mais para ficar aqui, disse. À frente ao portão que dá acesso ao centro, um estrangeiro meditava no meio da pista, em uma espécie de protesto silencioso. Help João. A meditação começa aqui, dizia o cartaz à sua frente. Para voluntários da casa, o aviso é uma mensagem à imprensa que se acumula em frente aos portões. É um protesto dele contra vocês. Cada um se expressa da maneira que acha interessante, afirmou o Lobo. Denúncias de abuso. Uma força-tarefa liderada pela Promotoria de Goiás foi criada para recolher relatos de supostas vítimas e, até a última terça 11, já havia feito mais de 200 atendimentos, a maioria por e-mail. As promotorias de São Paulo, Maranhão e Rio de Janeiro também montaram equipes e canais de comunicação específicos para o caso. Os relatos de 13 mulheres foram feitos inicialmente ao programa Conversa com Bial e ao jornal O Globo. Desde então, outras denúncias surgiram, levando à força-tarefa. A maioria dos relatos aponta que, uma vez na casa, as mulheres recebiam um aviso para procurar o médium em seu escritório ao fim das sessões. Lá, ele dizia que elas precisavam de uma limpeza espiritual. Nesse instante, elas teriam sofrido abuso. No livro Mecanismos da Mediunidade, o espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, esclarece: entendemos que a mediunidade curativa se reveste da mais alta importância, desde que alicerçada nos sentimentos mais puros da mais pura fraternidade. É claro que não nos reportamos aos magnetizadores que desenvolvem as forças que lhes são peculiares, no trato da saúde humana. Referimos-nos, sim, aos intérpretes da espiritualidade superior, consagrados à assistência providencial aos enfermos, para encorajar-lhes ação.
De certo, o estudo da constituição humana lhes é naturalmente aconselhável, tanto quanto ao aluno de enfermagem, embora não seja médico, se recomenda a aquisição de conhecimentos do corpo em si. E do mesmo modo que esse aprendiz de rudimentos da medicina precisa atentar para a asepsia do seu quadro de trabalho, o médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que se propõe a socorrer. Eis porque se lhe pede a sustentação de hábitos nobres e atividades limpas, com a simplicidade e humildade por alicerces no serviço de socorro aos doentes, de vez que semelhantes fatores funcionarão à maneira do tungstênio na lâmpada elétrica, suscetível de irradiar a força da usina, produzindo a luz necessária à expulsão da sombra. O investimento cultural ampliar-lhe-á os recursos psicológicos, facilitando-lhe a recepção das ordens e avisos dos instrutores que lhe propiciem amparo, e o asseio mental lhe consolidará a influência, purificando-a, além de dotar-lhe a presença com a indispensável autoridade moral, capaz de induzir o enfermo ao despertamento das próprias forças de reação. No livro Diretrizes de Segurança de Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira, Divaldo Franco responde a perguntas: qual a finalidade de médiuns curadores? Divaldo Franco: a prática do bem, do auxílio aos doentes. O apóstolo Paulo já dizia: uns falam línguas estrangeiras, outros profetizam, outros impõem as mãos. Como o espiritismo é o consolador, a mediunidade, sendo o campo, a porta por meio da qual os espíritos superiores semeiam e agem, a faculdade curadora é o veículo da misericórdia para atender a quem padece, despertando-o para as realidades da vida maior, a vida verdadeira. Após a recuperação da saúde, o paciente já não tem o direito de manter dúvidas nem suposições negativas ante a realidade do que experimentou. O médium curador é o intermediário para o chamamento aos que sofrem, para que mudem a direção do pensamento e do comportamento, integrando-se na esfera do bem. É normal que médiuns dessa natureza se utilizem de instrumental cirúrgico, de indumentária, que os caracterizem como médicos. Divaldo Franco: na minha forma de ver, trata-se de ignorância do espírito comunicante, que deve ser devidamente esclarecido, e de presunção do médium, que deve ter alguma frustração e se realiza dessa forma, ou de uma exibição, ou, ainda, para gerar maior aceitação do consulente que, condicionado pela aparência, fica mais receptivo. Já que os espíritos se podem utilizar dos médiuns que normalmente não os usam, não vejo por que recorrer à técnica humana quando eles a possuem superior. Quais os cuidados que se deve tomar para que o médium curador não se apresente como um curandeiro e não esteja enquadrado no Código Penal, pela prática ilegal da medicina? Divaldo Franco: primeiro, que ele estude a doutrina espírita, porque todo e qualquer médium que ignora o espiritismo é alguém que caminha em perigo. Por que é alguém que caminha em perigo? Porque aquele que ignora os recursos que possui, que se desconhece a si mesmo, é incapaz de realizar um trabalho em profundidade com equilíbrio. Se estuda a doutrina, fica sabendo que a faculdade de que se encontra revestido é temporária, é o acréscimo de responsabilidade, também uma provação, na qual ele estará sendo testado constantemente e deve sempre, em cada exame, lograr um resultado positivo. Depois de se dedicar ao estudo da doutrina, deve se vincular a um centro espírita, porque um dos fatores básicos do nosso comportamento é a solidariedade, em trabalho de equipe. Estando a trabalhar num centro espírita, ele estará menos vulnerável às agressões das pessoas frívolas, irresponsáveis, dos interesseiros, terá um programa de ação, em dias e horas adrede estabelecidos.
Então, não ficará à mercê da mediunidade, em função dela, mas será um cidadão normal, que tem seus momentos de atender, trabalhando para viver com dignidade e renunciando às suas horas de descanso em favor do ministério mediúnico. Para que ele se poupe de ficar em curso no Código Penal, deve fazer o exercício da mediunidade sem prometer, sem anunciar curas retumbantes, porque estas não podem ser antecedidas, e a Deus pertencem, e não retire da mediunidade nenhum proveito imediato, porque o curandeirismo implica em exploração da ingenuidade do povo, da superstição e da má-fé. Se ele é dotado de uma faculdade mediúnica, seja qual seja, dentro de uma vida regular e equilibrada, preservar-se-á a si mesmo. Se, eventualmente, for colhido nas artimanhas e nas malhas da lei, isto será consequência da lei divina. Que ele saiba pagar o preço do ministério que executa, que lhe foi confiado pelo Senhor. A influência que os espíritos exercem sobre nossos pensamentos e ações no dia a dia é muito maior do que imaginamos, porquanto em muitas ocasiões são eles que nos dirigem. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre a influência dos maus espíritos 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa, os bons espíritos não aconselham senão o bem, cabe a vós distinguir. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles. 465. A isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. 465b. Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. 466. Porque permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando mais influências agem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal. Quando tens a vontade de o cometer, eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se pés inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas. Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões.
Desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O fundamento desse ensinamento encontra-se na lição contida no item 122 da mesma obra, que adiante resumimos. O livre-arbítrio de que gozamos, apanágio do espírito humano, se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. 2. As influências espirituais que nos cercam fazem parte das leis da vida. As tentações decorrem disso, uns cedem a elas, outros resistem. 3. As boas influências procedem dos bons espíritos. As más influências vêm dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se da criatura e dominá-la, e rejubilam quando o conseguem. 4. Foi esse fato que deu origem a duas figuras bíblicas: a queda do homem e Satanás. 5. Essa influência só se exerce sobre o espírito em sua origem. Não. Ela o acompanha na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-lo. Conseguir império sobre si mesmo significa elevar-se moralmente, elevar o chamado padrão vibratório, o que se consegue com bons pensamentos, bons sentimentos e bons atos, isto é, a prática constante do bem e da caridade. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.